Boa tarde, senhores. Espero que tenham tido um santo domingo. Hoje eu quero deixar a biologia de lado um pouco e falar sobre catolicismo. Várias pessoas têm me pedido para falar um pouco mais. E uma amiga minha me pediu há algumas semanas atrás que eu falasse sobre a crise na igreja e por que nós devemos permanecer católicos ou nos converter ao catolicismo, apesar de toda a crise. Porque vejam, é verdade que há uma crise. E eu digo isso porque muitos católicos, talvez em uma tentativa de permanecerem sãos, em uma tentativa de manter a sua fé inabalada, minimizam ou negam a existência da crise. Mas a verdade, ela nos liberta. E a verdade é que estamos passando pela maior crise que a Igreja Católica já passou. Nós temos aí seminários repletos de orgias, nós temos padres homossexuais. No Brasil, temos a teologia da libertação, padres que são claramente comunistas, padres que não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, padres dizendo aos fiéis no confessionário que o pecado que eles cometeram, na verdade, não é pecado. Bispos fazendo o mesmo. Bispos brigando entre si. Um papa que é visto entre os globalistas, que escreve mais sobre aquecimento global do que sobre a vida eterna. Leigos católicos em relações adúlteras, faltando às missas dominicais, vivendo como pagãos e se dizendo católicos. Escândalos para todo canto. Então eu entendo, caso os senhores estejam tendo dúvidas, estejam se sentindo perdidos, sem norte, contemplando a possibilidade de apostatarem, de irem para a igreja ortodoxa, virarem sede vacantistas, virarem ateus, protestantes. Mas isso é o demônio te tentando. Porque Deus é o Senhor da história e a igreja é o corpo místico de Cristo. E Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Os membros da igreja visível podem adoecer. E infelizmente, como um corpo humano, se uma parte adoece, se o meu dedo gangrena, todo o meu corpo adoece. Então, se os membros mais importantes da igreja estão doentes, toda a igreja sofre. E se a igreja sofre, o mundo sofre. Porque as graças entram no mundo pela igreja. Então, se a igreja está adoecida, o mundo ficará doente. E isso está claramente visível. Hoje se fala de homens grávidos. Hoje as pessoas têm orgulho de proclamar os seus pecados. Hoje fazem passeatas para celebrar o pecado. Você liga aí os meios de comunicação e é impossível passar 5 minutos sem ver alguém cometendo um pecado, ou defendendo o pecado, ou blasfemando. Então nós estamos vivendo um momento de crise geral. E nós merecemos essa crise. Merecemos porque somos péssimos cristãos. Como eu disse, a vasta maioria de nós não vai à missa, a vasta maioria de nós não reza, a vasta maioria de nós não segue os mandamentos, não segue os preceitos da igreja. E ainda assim os senhores querem que Deus tome conta de nós e passe a mão na nossa cabeça e nos proteja de todo o mal? Não. A paciência de Deus tem limite.
Mas mesmo quando Deus pede a paciência, Ele ainda assim cuida de nós. Porque é através do castigo, neste estado em que estamos, que a santificação é possível. Então, este é o momento de sofrer por Deus. Jesus veio ao mundo, Ele que é Deus, consubstancial ao Pai, se fez homem por você, foi torturado por você, morreu na cruz por você. Então você que compreende a crise, ofereça os seus sofrimentos por aquele que não compreende. E você que está tendo dúvidas, entenda que as portas do inferno não prevalecerão. Este castigo, este abandono de Deus, não um abandono absoluto, porque Ele jamais nos abandona, mas nos deixar cometer esses pecados para que afundemos, Deus tirará um bem maior disso. A igreja sairá mais forte. Veja a geração que está sendo criada agora. As pessoas estão cansadas do clero comunista. As pessoas estão cansadas dessas missas novas com violão, missas afro, padre fazendo dancinha, e a tradição católica com a missa tridentina, que expressa a realidade católica sem ambiguidades, só cresce apesar da perseguição, apesar do Vaticano fechar as missas. Quantos não se convertem ao tradicionalismo, à Igreja Católica, apesar de toda essa bagunça? Eu fui um deles. Então, senhores, quando Cristo descreveu a Eucaristia para os judeus, disse a eles que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, os judeus se escandalizaram. Assim como os protestantes se escandalizam hoje com a Eucaristia. E muitos foram embora escandalizados. E quando Cristo se dirige aos apóstolos e pergunta se eles também querem ir embora, Pedro diz: para onde iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E a mesma situação agora. Só que o escândalo não é causado pela verdade. O escândalo é causado pela mentira. Só que a igreja é a única que tem as palavras de vida eterna. E é por isso que a tradição é importante. Porque não há padre e bispo e papa que podem contradizer a tradição católica, os dogmas católicos. É por isso que Francisco, apesar de todos os seus problemas, jamais pronunciou algo dogmático, ex cátedra. Então, senhores, nesses tempos de confusão, se afastem daquilo que afeta a sua fé. Busquem padres que são tradicionais. Vão à missa tridentina, se possível. Se não houver uma missa tridentina perto da sua casa, eu não vou te dizer o que fazer. Apenas que deve buscar um padre santo para que você possa se aconselhar com ele. E aí você define o que será feito. Pare de buscar respostas fáceis online. Pare de tentar conversar com leigos que são cheios de palavras, mas não vivem aquilo que falam. Então, meu conselho para os senhores é: permaneçam católicos. Sofram, assim como Cristo sofreu na cruz. É um momento especial na história da humanidade. Aqueles que perseverarem serão agraciados com muitos méritos. Se você obteve a graça de Deus de estar resistente à crise, de não ter a sua fé abalada, ajude o seu irmão
a permanecer fiel. Não aponte dedos. Não passe seu tempo criticando aqueles que estão ignorantes. Não crie uma sensação de orgulho e superioridade, porque toda essa observação, toda essa compreensão que você tem da crise, ela foi dada a você por Deus. E Ele pode tirar a qualquer momento e você cair em desespero. E se Ele te deu a capacidade de enxergar a crise sem ser afetado por ela, você tem uma obrigação para com aqueles que estão sendo afetados. Muitos de nós têm o privilégio, eu tenho o privilégio de ter 5, 6 missas tridentinas. Eu posso ir à missa tridentina diária. Muitos não têm essa possibilidade. Muitos estão em pequenas cidades em que o padre é um comunista. Essa pessoa está tentando viver a vida católica, tentando confessar os seus pecados, e o padre diz a ela que ela não peca. Quando assiste pornografia, ou que quer que seja, que ela esteja se enfiando. Então tenhamos mais caridade. Não se desesperem, senhores. Cristo já venceu a batalha. Ele quer de nós a paciência, a esperança. Assim como o evangelho de hoje, Deus deu a eles a esperança, mostrou a transfiguração, aquilo que haveria de vir, a ressurreição, a glória. E eles estavam confusos, os apóstolos. Em um momento professavam a fé. Pedro proclamava que você é o Filho de Deus, é o Cristo. E no outro estava lá, negando a Cristo 3 vezes. E hoje nós vivemos uma época de confusão muito maior do que os apóstolos viveram. Então tenham paciência. É sua obrigação se preservar. Se assistir vídeos no YouTube afetam a sua fé, se uma determinada comunidade está te levando ao desespero, se leituras específicas estão te causando desespero, você tem a obrigação de se afastar delas, até que você esteja preparado de confrontar este problema. Se cerque de pessoas que não só falam sobre o catolicismo, mas que o vivem. Aqueles que falam contra o aborto, mas estão casados e com família numerosa. Aqueles que falam da moralidade e vivem de forma reta. Aqueles que falam da penitência e jejuam. Então não temam. É um tempo difícil. E senhores protestantes e ateus, somente a Igreja Católica tem palavras de vida eterna. Somente a Igreja Católica possui Cristo em toda a sua substância. Rezar para Cristo no seu quarto não é o mesmo que ter a substância de Cristo unida à vossa alma na Eucaristia. Deus se fez homem para que nós nos tornemos mais como Deus. Deus está presente na Eucaristia de uma forma especial. E é por isso que ele enfatiza que devemos comer a sua carne, beber do seu sangue. E é por isso que os judeus se escandalizaram, porque eles perceberam que ali não era uma metáfora, não era uma linguagem simbólica, por isso que vários vão embora. Mas aqueles que entenderam, permaneceram ao lado de Cristo. Então nós devemos permanecer ao lado de Cristo, apesar da crise. Rezemos pelo clero. Quantos fazem vídeos? Quantos criticam? Eu sofro desse problema. Quantas vezes não falo mal do padre, do papa, da crise? Nós devemos rezar por eles, mais do que criticá-los. Não estou dizendo que não devemos criticar, é óbvio que devemos. Principalmente aqueles que estão em posição de poder.
Os bispos devem criticar os bispos que estão errados. O leigo tem que tomar a posição de um bispo e ensinar, porque os bispos e os padres não estão ensinando. Em um mundo ideal, o leigo não deveria estar fazendo isso. Eu não deveria estar fazendo um vídeo sobre religião católica, ensinando doutrina. Isso cabe ao bispo, isso cabe ao clero, mas o clero não está fazendo o seu trabalho. Então, se você tem conhecimento, infelizmente nós temos que fazer esse papel. Mas nós devemos rezar pelo clero e não atacar somente o clero. Quantos dos senhores rezam? Quantos dos senhores dedicam as intenções do seu terço pela alma do Papa? Então, devemos aproveitar essa oportunidade única de nos sacrificar por Deus. Permanecer são neste mundo insano é um martírio. Olhar ao seu redor. Veja, até pegar um ônibus, nós temos que guardar os nossos olhos, porque pessoas estão vestidas seminuas no ônibus. Nossa fé é atacada continuamente no local de trabalho, na televisão. Todo esse martírio pode ser utilizado pela conversão do próximo, pela nossa conversão. Oferecemos cada um desses pequenos sofrimentos diários e tenhamos confiança em Deus. Quando vierem as tentações, as dúvidas, se proste. Não tente combatê-las com sua própria força, porque você vai cair. Peça a Deus, Deus, me dê a força para perseverar. Me ajude a me manter católico. Coloque na minha vida pessoas sãs que vão me ajudar a crescer espiritualmente. Rezem para encontrar um bom padre para tornar diretor espiritual dos senhores. Busquem uma igreja tridentina. Se for preciso, mude de estado, mude de cidade. Porque a vida eterna vale mais do que os prazeres mundanos, os confortos mundanos. Então não se desesperem, senhores, e não me entendam mal. Eu compreendo. É difícil. É um sofrimento danado. Mas não pulem do barco. Não façam como os apóstolos, quando estavam ali na tempestade, no barco, e Deus aparentava estar dormindo. Eles entraram em pânico. Se Deus está no barco, o barco jamais afundará. Ainda que ele durma, ou aparente dormir, faz isso para o nosso bem, para que acordemos, para que supliquemos que Ele nos ajude. Então não pulem do barco, não se desesperem. Cristo aparenta estar dormindo, mas Ele está ao nosso lado. A igreja está passando pelo Calvário, assim como Cristo passou pelo Calvário, a igreja está passando pelo Calvário. E assim como o ouro, para ser purificado, tem que passar pelo fogo, para que as impurezas sejam removidas, assim como a alma que morre, ainda com apegos, tem que passar pelo fogo do purgatório para então se purificar e entrar no céu, a igreja que está contaminada, que foi invadida por maçons, por comunistas, ela precisa passar pelo fogo para que o que reste da igreja, ainda que seja pequena, essa igreja que sobrará será uma igreja mais forte, mais fiel. Será uma igreja mais pura. Às vezes é necessário que o membro gangrenado seja cortado. E os senhores têm que se preparar, porque a tendência é que a coisa piore. E só com as suas pernas, contando com só com a sua inteligência e a sua prudência,
é impossível permanecer católico. Você deve confiar em Deus, ter esperança e cuidar do seu umbigo. Pare de focar na crise. Pare de preocupar em tentar resolver os problemas do mundo. Resolva os seus problemas internos. De que adianta você ficar lendo sobre a crise na igreja, ficar revoltado, escandalizado com um padre que foi lá pego assistindo vídeo, ficando nu para crianças, escandalizado com o clero na Alemanha, escandalizado com o que o Papa faz, se no final do dia você liga lá o seu vídeo pornô e vai se masturbar. De que adianta você ficar escandalizado se você está atraindo a sua esposa? De que adianta você ficar escandalizado com os outros se você não vai à missa, se você não reza? Então, resolva os seus problemas primeiro. Se torne um católico exemplar. Resolva os problemas dentro da sua casa. Ao invés de preocupar com o padre, preocupe com a sua filha que está lá fumando maconha. Resolva os problemas internos da sua família, da sua comunidade, da sua igreja. E depois você se preocupa com o que está acontecendo no Vaticano. Se cada um focasse em si mesmo, no sentido de se tornar o melhor católico que ele pudesse ser, a crise acabaria. Porque as famílias estariam estruturadas. As crianças estariam estruturadas. Delas, algumas virariam padres e freiras. E seriam excelentes padres. Então pare de apontar o dedo e aponte o dedo para si mesmo. Pare de ver o cisco no olho do seu irmão quando tem uma trave no teu olho. E não percam a esperança. A igreja sobreviverá a essa crise, como a igreja sobreviveu à morte de Cristo. Pense nos apóstolos, que acreditavam que ele era o Messias, que ia os salvar. E aquele Messias foi crucificado. Veja a crise que a igreja vivenciou. E Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E essa igreja se espalhou pelo mundo inteiro e construiu a Europa. E colonizou a América do Sul. E catequizou os índios e os negros na África, e construiu escolas e universidades, e construiu toda a civilização ocidental. Então, a igreja não morrerá. E essa pequena igreja que sobrar após a crise, ela crescerá e ficará mais forte. Então não temam, tenham fé, paciência. Não se escandalizem. Se agarrem à tradição católica, leiam os santos. A verdade é imutável. O Vaticano, com seus membros apodrecidos, não mudará dogma nenhum. Eles flertarão com a heresia, criarão confusões, escreverão documentos ambíguos. Mas é por isso que nós temos o passado. É por isso que nós temos a tradição. Então busque essa tradição. Busque ver o que foi ensinado constantemente pela igreja, aquilo que foi proclamado de forma dogmática. Veja o que os santos disseram desde sempre. Isso te protegerá de toda essa confusão que está ocorrendo. É sua obrigação se informar. É sua obrigação conhecer o catecismo da igreja, o bom catecismo, não esse amarelinho. Vai ler o do São Pio X, vai estudar com pessoas santas, vai ler os santos. Largue seu celular, pare de ficar jogando joguinho, pare de ficar assistindo novela. Frequente os sacramentos com mais frequência, aumente a quantidade de oração. E é difícil. A tentação é forte de não fazer. Eu sou tentado constantemente. Quantas vezes sentimos até repulsa na hora de rezar o terço.
Quantas vezes somos acometidos pelo desespero, principalmente aqueles de nós que ainda têm vícios, pecados habituais, nós caímos e o desespero bate, eu não tenho conserto, eu vou abandonar, vou chutar o balde. E é por isso que a oração, os sacramentos são tão importantes. Então, meus amigos, permaneçam católicos, nada temam. Naveguem a crise da melhor maneira possível. Peçam ajuda ao seu anjo da guarda, peçam proteção da Virgem Maria, rezem a Cristo constantemente. Escolham boas amizades, consumam conteúdos edificantes, não sejam preguiçosos, ostracismo, trabalhem de forma correta e podem ter certeza que os senhores serão muito menos acometidos pela crise. Uma pessoa que está em paz com Deus, que vive uma vida espiritual ativa, que vai à missa com frequência, tem os sacramentos, reza, ela não terá crises de fé. Ela poderá ter seus problemas, como todos nós temos, terá suas dificuldades, mas não terá crises de fé. E se tiver a crise de fé, ela vai saber como lidar. Porque Deus não permite nada. Ele só dá o sofrimento que nós somos capazes de tolerar. Se nós pedirmos ajuda. Se você tentar carregar sua cruz sozinho, você vai sucumbir pelo peso da cruz. E Cristo nos ensinou isso. Ele permite que São Simeão ajude a carregar a cruz. Não somos nós que carregamos nossas cruzes, mas é Cristo que carrega a cruz por nós, se nós permitirmos que Ele o faça. Se você tentar carregar a cruz sozinho, você não vai dar conta. E não se iluda, nós vivemos uma cruz. Essa crise é uma cruz. Essa insanidade que o mundo vive é uma cruz. Então se alegre. Deus permitiu que você nascesse em um período de crise, porque Ele acredita que você será capaz de navegar essa crise com a graça dele. E se você perseverar, muito será lhe dado. Porque aqueles que viveram em tempos de bonança, muitas vezes sofreram menos por Deus. Não me lembro qual santo que disse que se uma das tristezas dos anjos, isso falando metaforicamente, porque os anjos que estão, obviamente, na visão beatífica não têm tristeza, mas falando de forma simbólica, o que entristece os anjos é que eles não podem ter o corpo como nós temos para poder sofrer por Deus. Como eles são seres espirituais, eles não têm corpo, eles não podem sofrer na carne. Então nós temos essa oportunidade de sofrer por Cristo, na nossa psique, no nosso corpo. E é uma época excelente para isso. Então vamos sofrer por Cristo. Então se alegre. Que bom que eu posso sofrer por Deus. E ofereça esse sofrimento pela conversão daqueles que se desesperam. Ofereça esse sofrimento em reparação aos seus pecados, aos pecados dos seus familiares. Então é isso. Perdoe as palavras que errei. Meu português anda muito ruim. E perdoe a superficialidade das minhas palavras. Eu não sou teólogo, mas eu queria compartilhar aí esses pensamentos. Então, fiquem com Deus, tenham paz. Deus, aquilo que é de Deus traz paz à alma, aquilo que é do demônio causa confusão. Não permitam que o demônio confunda a vida dos senhores. Não deixem os pensamentos ruins tomarem conta. Rezem, façam a oração que a igreja oriental costuma fazer quando tiver nesses momentos, que é a oração me esqueço se ele era um coletor de imposto, né? Senhor, tende misericórdia de nós.
Senhor, tende misericórdia de nós, porque eu sou um pecador. Tende misericórdia de nós. Tenha um excelente domingo.